Então vamos prosseguir o nosso curso de determinantes. Agora nós vamos falar de algumas propriedades que são muito importantes a gente saber, porque com o uso dessas propriedades evita da gente ter alguns trabalhos, né? Pelo conhecimento da propriedade você já elimina algumas coisas, já faz o determinante às vezes de cabeça. Então vamos lá, a primeira propriedade diz assim: seja a matriz A quadrada, observa que eu tenho aqui, ó. Observa que eu tenho, na primeira linha, todo mundo é zero. Aqui eu tenho 3, 2, 5, 4, 2 e 6. Então, hoje observamos que todos os elementos da primeira linha são iguais a zero. Então, vamos calcular o determinante da matriz. Então, quando você calcular esse determinante, você vai perceber que vai dar igual a zero. Então, se os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada forem iguais a zero, seu determinante será nulo. Gente, quer seja a linha, quer seja a coluna, se você tiver, né, tudo igual a zero, então você não precisa calcular o determinante. Por quê? Porque o determinante vai ser igual a zero. Porque toda vez que você for multiplicar, ó, vai dar sempre zero, tá? Então, se todos os elementos de uma linha igual a zero, então o determinante é igual a zero. Se todos os elementos de uma coluna igual a zero, então o determinante é igual a zero também. A segunda propriedade diz assim: seja a matriz quadrada igual a 2, 1, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 1. Então, observa que, observa que todos os elementos da primeira coluna e da segunda coluna, eles são iguais. Então, vamos calcular o determinante dessa matriz. Quando nós calculamos, aqui por Sarris, nós vamos encontrar 2 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 5 vezes 2, 6 vezes 2 vezes 2, menos 2 vezes 2 vezes 6, 2 vezes 5 vezes 2 e 2 vezes 2, 1 vezes 2 vezes 2. Tá? Ele veio daqui para cá, né? Então, quando a gente calcula, nós vamos encontrar o seguinte, ó, 4, aqui vai dar 20, 24, 24, 24. Você elimina esse 4 com esse 4, esse 20 com esse 20, esse 24 com esse 24 e encontra igual a zero. Daí nós tiramos a seguinte conclusão: se o elemento de duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada forem iguais, seu determinante será igual a zero. Gente, e para isso, não necessariamente eles têm que estarem aqui, ó. Poderia ser a primeira linha igual a 2 e a terceira, desculpa, a primeira coluna igual a 2 e a terceira coluna também igual a 2, tá? Não precisa estar uma ao lado da outra, não. Se duas linhas ou duas colunas de uma matriz forem iguais, então o seu determinante será igual a zero. Então, memoriza aqui essa propriedade, porque pode ser que evite de você fazer alguns cálculos. Vamos à terceira propriedade das matrizes. Seja a matriz quadrada A igual a 2, 6, 4 e 15. O seu determinante é, você multiplica 2 vezes 5 vai dar, 2 vezes 15 vai dar 30, 6 vezes 4 vai dar 24. Então, o determinante vai dar 26. Então, vamos trocar a posição entre as linhas da matriz. Eu tenho a matriz 2 e 6, 4 e 15. Vamos obter a matriz. Pessoal, observa que eu troquei. Ó. Essa primeira linha eu joguei para baixo aqui. Ó. Ficou 2 e 6 aqui embaixo. E essa aqui virou para cá. Então, troquei a linha. Então, isso aqui, observa que não é a transposta. Eu só fiz trocar de posição a linha. Então, vamos lá. O seu determinante vai ser, olha, eu calculei esse determinante aqui, né? Calculei esse determinante, deu 6. Quando eu troquei a posição, eu encontrei 5 vezes 4, 24. 2 vezes 15, 30. Encontrei menos 6. Portanto, nós podemos concluir o seguinte: se trocamos de posição entre si duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz é o anterior com o sinal trocado. Se você ainda não entendeu, é assim. Quando você troca de posição, quer uma linha, quer uma coluna, como nós fizemos aqui, ó, a primeira linha era quem? 2 e 6. Na segunda matriz, o 2 e 6 virou a segunda linha, tá? Nós trocamos de posição. Quando nós tínhamos na primeira posição, o determinante deu 6. Quando nós trocamos a posição, o determinante deu menos 6. Então, quando você troca duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada, o determinante da nova matriz é o mesmo determinante da anterior, só que com sinal trocado. Então, essa é a terceira propriedade. Vamos à quarta propriedade, que diz o seguinte: seja a matriz quadrada A
igual a 2, 3, 5, 2, 4. O seu determinante é, você multiplica 3 vezes 4 dá 12, menos 2 vezes 10 vai ser igual, 12 menos 10 vai ser igual a 2. Vamos multiplicar todos os elementos da primeira linha por 4. E teremos a matriz quadrada. Multiplicamos o primeiro elemento por 4. Olha só. Ficou 12. Olha só. Ficou 12, porque 4 vezes 3 deu 12. E ficou 20, porque 4 vezes 5, 20. O que nós fizemos? Nós multiplicamos os elementos da primeira linha por 4. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, que o determinante vai ser 12 vezes 4 vai dar 48, menos 40, dá igual a 8. O que a gente pode perceber? Observa que 8 é 4 vezes 2. Então, daí nós concluímos o seguinte. Se multiplicarmos todos os elementos de uma matriz ou de uma coluna por um número real k, então o determinante da nova matriz é o anterior multiplicado por k. Se nós tivéssemos multiplicado essa coluna aqui, digamos, por 3, essa coluna aqui. Então, o determinante ia ser quanto? Ia ser 6, né? Porque ia ficar 3 vezes 2 vai dar 6, entendido? Então, quando você multiplica todos os elementos de uma linha ou de uma coluna por um número real k, então, o determinante da nova matriz é o anterior multiplicado por k. Então, vamos à quinta propriedade, pessoal. Diz o seguinte, seja a matriz quadrada A igual a 1, 2, 3 e 4. O seu determinante é 1, 2, 3 e 4, aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4, 3 vezes 2 vai dar 6, então ficou menos 2. Substituindo a segunda linha, ó, nós vamos substituir a segunda linha de A pela soma desta linha com o produto da primeira linha por menos 3. Olha só, eu vou substituir essa segunda linha pela soma dessa linha com o produto de menos 3. Então, eu vou pegar, ó, 3 mais 1 vezes menos 3, vai dar 0. 4 mais 2 vezes menos 3, que deu menos 2. Ficou assim, ó. Ficou 1, 2, 0 e menos 2. O seu determinante vai ser menos 2. Observa que deu o mesmo determinante. Então, ou seja, o determinante de A é igual ao determinante de B. Então, nós concluímos o seguinte. Se somarmos a uma linha ou coluna de uma matriz quadrada, uma outra linha ou outra coluna multiplicada por um número qualquer, o determinante não se altera. Você entendeu? Se você pegar o determinante, você tem um determinante. Se você somar a uma linha ou a uma coluna, uma outra linha, você pega uma linha qualquer e multiplica com o resultado dela, então o determinante não vai se alterar. Eu tinha a primeira linha 1, 2, 3 e 4, eu tinha esse aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou somar essa mesma linha, certo? Peguei essa linha, vou somar com um valor qualquer que eu vou multiplicar pela primeira linha. No caso aqui eu escolhi o menos 3. Ó. Então, somei essa linha com o produto dessa por um número qualquer. Então, ficou 1 vezes 3 deu 0. E 4 vezes menos 3 deu menos 2. Somando tudo aqui. Então, observa que o determinante ele não vai ser alterado. Vamos aqui à sexta propriedade, sejam as matrizes quadradas. Eu tenho a matriz 2, 4 e 5, 0, 1, menos 2, 0, 0, 3. Aqui eu tenho menos 1, 0, 0, 2, 5 e 0, 3, 8 e 4. Onde observamos que os elementos de um mesmo lado diagonal principal são todos nulos. Então, observa, pessoal, os elementos, aqui nessa primeira matriz, observa que os elementos abaixo da diagonal principal, todas são nulos. Aqui acima da diagonal principal, todos são nulos. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o determinante de A. Vamos pegar aqui, ó, vamos repetir. Quando você for fazer o determinante, você vai ver que aqui, ó, vai dar 2 vezes 3, 2 vezes 1 vezes 3, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, observe que o determinante vai ser 6. Se você pegar a matriz B, você vai ver que aqui vai ficar menos 1 vezes 5 vezes 4, que vai dar menos 20. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui 0, 0, 0. Então, o que é que você conclui daí? Se os elementos de uma matriz quadrada situadas de um mesmo lado da diagonal forem todos nulos, o determinante da matriz será igual ao produto dos elementos da diagonal principal.
Ou seja, um determinante desse, eu não preciso fazer isso aqui tudo. Como eu estou vendo que todos os elementos abaixo da diagonal principal, acima da diagonal principal, são todos nulos, então o determinante é só você multiplicar a diagonal principal e você já encontra o valor do determinante. Vamos aqui à nossa sétima propriedade, que diz: considere as matrizes A igual a 1, 2, 3, 2 menos 1 e 4, 0, 1 e 5. E a sua transposta. Que é a transposta? Quem é linha passa a ser coluna, quem é coluna passa a ser linha. Então, eu tenho a linha 1, 2, 3, vira coluna 1, 2, 3. Eu tenho a linha 2 menos 1 e 4, vira coluna 2 menos 1 e 4. E eu tenho a linha 0, 1 e 5, vira coluna 0, 1 e 5. Então, os determinantes valem. Determinante de A. Vamos calcular aqui o determinante de A. Então, nós vamos ter, ó, aqui vai dar, fazendo aqui tudo, nós vamos encontrar esse determinante vai ser menos 23. Então, aqui nós temos o determinante da transposta. Observa que vai dar também menos 23. Então, o determinante de uma matriz quadrada A é igual ao determinante de sua transposta. Ok? Então, quando você tem o determinante de uma matriz qualquer, seja, lógico, quadrada, né? De uma matriz A, vai ser igual ao determinante da sua transposta. Então, com isso, nós encerramos aqui as propriedades das matrizes. Vamos agora fazer alguns exercícios para fixar melhor esse conhecimento.